Boa Oi? tarde, Nós Getúlio. chamamos carinhosamente de cariocas do Brejo, não é assim? Cariocas do Brejo. Carioca do Brejo, pronto. O pai do Eduardo Vasco foi rotariano em Juiz de Fora. Ok. Tácito, você pode. Vamos dar início à reunião. Você pode silenciar os microfones, por favor? Obrigado a todos. Estamos dando início da nossa reunião de hoje, dia 9 de setembro de 2020. Eu quero lembrar aos presentes nessa sala de reunião que tão logo possa fazer o registro de sua presença no chat. Os governadores presentes indicar, por favor, o distrito e o período. Os companheiros de Rotary indicar qual clube e qual a função que exercem. E os visitantes indicar foram convidados para essa reunião por quem. E a gente, de antemão, agradece a todos vocês. Por favor, Tácito, o nosso tocar de sino e a nossa bandeira do pavilhão, por favor. Só tá faltando o hino à bandeira. Esse é mais carregado para a gente botar para tocar. Mas chegaremos lá. O período 2020-2021 em Rotary tem o lema: o Rotary abre oportunidades. O nosso presidente de Rotary Internacional, se eu não falhar na tradução, é o nosso companheiro Roger Knack, do clube de Herzogtum, Lamburg-Mulin, na Alemanha. O nosso diretor de RI, entre outros, é o brasileiro companheiro Mário César Martins Camargo. A nossa governadora do distrito 4571 é a companheira Cacima Timone Góes Campanha. E o presidente do Rotary Tijuca é esse que vos fala, Gustavo Fontoura Creton, associado do Rotary Tijuca na classificação Controle de Contas Públicas. Nós teremos o prazer de ouvir hoje o professor Luiz Antônio Peixoto Vale com a palestra Introdução ao Checkmate Global, ou Checkmate Global Introdução, porque o tempo que nós cedemos ao professor, por termos um tempo limitado de reunião, ele só vai conseguir fazer uma introdução ao tema Checkmate Global. Então, eu peço ao companheiro Joper Padrão que faça a apresentação do nosso palestrante. Joper, com a palavra. Obrigado, presidente Creton. Existem traços de personalidade que destacam irmãos de sangue pelo seu caráter, probidade e aguçada inteligência. Foi por intermédio de Lídio Vale, amigo e companheiro de turma do 43º CEP da DESG Rio, de 2017, que fui apresentado a obra do palestrante desta tarde, a quem passo a apresentar em breves pinceladas de seu extenso currículo. O professor Luiz Antônio Peixoto Vale é profissional com mais de 30 anos de experiência e sólidos conhecimentos na área de gestão.
destacado administrativa e financeira. Com destaque adicional à sucessão familiar, governança corporativa, planejamento estratégico, auditoria, controladoria, contabilidade, orçamento, inteligência estratégica e segurança orgânica. Possui grande experiência na administração de conflitos, notadamente em empresas de controle familiar, bem como na reestruturação de empresas em dificuldades e ou projetos de expansão de empresa. Professor durante 13 anos do MBA da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, tendo ministrado aulas também no IBMEC Rio, na área de auditoria e controladoria, bem como em universidades. Na área de geopolítica, atividade de inteligência e estratégia, já proferiu aulas e ou palestras nas seguintes instituições: Escola Superior de Guerra, ESG, no curso superior de inteligência estratégica. Universidade da Força Aérea da FAB, curso de mestrado em ciências aeroespaciais. Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAEC, do Ministério Público Estadual do Mato Grosso. Diretoria de Inteligência da Polícia Militar. Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso. Gerência de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. E a ADESG Mato Grosso, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. No YouTube, siga o professor Luiz Antônio no canal Checkmate Global, com mais de 28.600 inscritos. Com esta brevíssima apresentação, convido em nome do Rotary da Tijuca, o Bom para Valer, o professor Luiz Antônio, a fazer o uso da palavra abordando a introdução ao Checkmate Global. A palavra é sua, professor Luiz Antônio. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Júper, você me ouve bem? Ok. Excelente. Porque a minha conexão na internet tem tido alguns problemas, porque eles estão mexendo nos cabos de fibra ótica. Se houver algum problema, vocês, por favor, me sinalizam, ok? Confirmado. Muito bem. Como foi colocado já pelo presidente do Rotary, eu vou fazer uma introdução ao tema Checkmate Global. Checkmate Global é um título que eu cunhei há algum tempo atrás, ano passado, quando eu fiz uma série de artigos já predizendo que haveria uma crise esse ano. Na verdade, nos meus artigos eu dizia que essa crise começaria ou no final do ano passado ou neste ano. Só uma observação, não é que isso é alguma atividade de adivinhação. Na área de inteligência, você coleta dados, aqueles que já fizeram os cursos aí na área de inteligência, nós coletamos dados, esses dados passam por uma técnica de análise de dados, TAD, esses dados viram então blocos de informação, esses blocos de informação são alimentados em métodos de projeção de cenário e criam cenários possíveis de ocorrência. Então, no ano passado, eu já dizia nos meus artigos, lá no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, onde abri ele há pouco tempo, foi em maio, eu abri um canal no YouTube que já tem mais ou menos 40 vídeos, e nós estamos chegando já a 1,5 milhão de visualizações, onde eu coloco na descrição dos vídeos o link para os artigos que eu escrevi em 2013, 2014, e os artigos que eu escrevi em 2019, um total de aproximadamente 25, 27 artigos. O que é o Checkmate Global? Checkmate Global é a finalização de uma situação que foi construída ao longo dos anos e que não tem como perdurar. O que acontece a nível econômico mundial? Nós temos hoje uma grande bolha de dívida global, não só do ponto de vista governamental, como também do ponto de vista das empresas e das famílias. No ano passado, por exemplo, os Estados Unidos fechou o ano com uma dívida de 23 trilhões de dólares. As famílias americanas e as corporações também tinham dívidas equivalentes a mais ou menos 14 e 15 trilhões de dólares. E já no ano passado, o FMI avisava que essa situação estava se tornando extremamente preocupante, E não só ele, nos meus artigos eu cito mais de 10 fontes diferentes,
como o presidente do Banco da Inglaterra, que ele disse que, na verdade, essa situação de endividamento extremo que estava acontecendo nos Estados Unidos, mas que também não é só nos Estados Unidos, o Japão, o governo japonês está profundamente endividado, o governo italiano. No total, a dívida global dos governos ultrapassa 250 trilhões de dólares. E naquela época, já em outubro, novembro, o FMI informava que essa situação estava se tornando de difícil administração. Assim como o presidente do Banco da Inglaterra, Mark Carney, ele disse que, inclusive, essa vulnerabilidade da economia americana tornava o dólar uma moeda de risco para o sistema global. No ano passado, o próprio Mark Carney, presidente do Banco da Inglaterra, ele propôs que a substituição do dólar como reserva de valor, uma moeda a nível de comércio internacional. A maioria dos países entendeu esse recado, percebeu o problema e começou um processo que nós chamamos de desdolarização. O que é a desdolarização? Os países começaram a trocar suas reservas de moedas ou títulos ligados ao dólar por ouro. Então, a maioria dos países começou a comprar ouro em quantidade, ouro físico que pudesse ser custodiado nos seus próprios cofres. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm 8 mil toneladas de ouro, guardado em 5 cofres diferentes. A Alemanha repatriou o ouro que ela tinha fora do país. A Alemanha tem mais ou menos 3.300 toneladas. China, Rússia tem 2.000 toneladas. França, Itália tem 2.500 toneladas. Enfim, todos os países começaram a comprar ouro para que, se houvesse a necessidade de emitir uma nova moeda mundial lastreada em ouro, eles tivessem como emitir moeda. Esse aviso de que lá naquela época, Bretton Woods, quando desatrelou o dólar do ouro, isso gerou uma situação de grave descontrole financeiro, foi feito até pelo Alan Greenspan, que é considerado o melhor presidente que a Federal Reserve já teve. Bom, diante desses avisos no ano passado, os países começaram a desdolarizar e, infelizmente, com o advento da pandemia, as dívidas dos países ainda aumentou mais. Os Estados Unidos está caminhando agora para chegar a 27 trilhões de dólares de dívida governamental. 27 trilhões contra um PIB que era de 21 trilhões e que agora está sofrendo uma contração, uma diminuição, em função, naturalmente, da diminuição da atividade econômica. Então, os senhores imaginem, senhores e senhoras, que o gap entre a dívida americana e o seu PIB está se tornando ainda maior. E isso, naturalmente, não é só os Estados Unidos. De uma forma geral, todos os países estão passando por essa situação. Então, no passado, em 2008, nós tivemos uma crise do subprime, os senhores devem lembrar da crise financeira de 2008, que até na época falaram que isso é só uma marola. A verdade é que o problema, a causa, a estrutura que gerou a crise de 2008, ela não foi resolvida. O que se fez foi administrar um certo anestésico ao doente, e nós chegamos agora a esse momento, uma bolha da dívida impagável, ela não há como administrar essa dívida global. Essa dívida global não só dos países, como eu falei, mas também das organizações. A maioria das empresas tem um endividamento elevado, e os senhores imaginem como esse endividamento aumentou depois da pandemia, uma vez que a maioria das empresas tem tido problemas. No último vídeo que eu apresentei no meu canal, eu falo das empresas zumbi, que já é um termo que está se usando na economia americana, porque 20% das empresas americanas são consideradas hoje empresas zumbi. O que é uma empresa zumbi? Aquela que a sua receita é inferior aos seus gastos. Ela faz prejuízo todo ano, pode chegar a virar o patrimônio, ficar com patrimônio líquido negativo, e tem vivido de empréstimos. O que aconteceu desde o ano passado? O Federal Reserve, em outubro, quando ele percebeu que o sistema já estava dando problema, vejam, eu quero salientar uma coisa. Outubro do ano passado, ninguém falava em crise. Outubro do ano passado, todo mundo dizia que 2020 ia ser maravilhoso. Em outubro do ano passado, ninguém tocava nesse assunto. Foi quando eu já escrevi de julho a dezembro, dizendo que existia uma causa primária e que essa bolha da dívida ia explodir. Ano passado, Joper, todo mundo achava que 2020 ia ser maravilhoso, né? Muito bem.
Quando você olha a economia como um todo e você analisa causas, os efeitos são consequências e geralmente são inexoráveis. Essa bolha da dívida, então, ela não só perdurou, como se agravou, em função da diminuição da atividade econômica. Nós temos agora uma outra bolha formada, que é a bolha da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores nos Estados Unidos tem batido recordes de valorização totalmente contrário à atividade econômica. Os senhores sabem que a Bolsa, as ações de uma empresa refletem o seu capital social, o seu patrimônio líquido, e a maioria das empresas americanas tem tido dificuldade. Quando você desconecta a cotação das bolsas de valores dos Estados Unidos das empresas de tecnologia, as 5 maiores empresas de tecnologia, você vê que, na verdade, a Bolsa de Valores não teve um crescimento. Tem sido um boom das empresas de tecnologia. E por que está acontecendo esse boom também? Porque lá em outubro do ano passado, o Federal Reserve, percebendo o problema, que nós estávamos caminhando por uma crise, os bancos já apresentavam problemas de liquidez no fechamento diário. O Deutsche Bank, naquela época, já chegou a demitir, eu acho, 20 mil funcionários naquela época. No ano passado, nós já tínhamos tido a quebra de 3 bancos americanos, 3 bancos chineses, banco italiano, vários bancos já estavam quebrando. E aí o Federal Reserve começou a injetar dinheiro diariamente no mercado, numa operação que nós chamamos de QE, flexibilização quantitativa. São operações, assim, para aqueles que lembram da época do nosso overnight, são operações que ocorrem naquele estilo. Quando um banco não consegue fechar o seu caixa, ele recorre a outros bancos, e a taxa que é cobrada aqui no Brasil é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Quando um banco não consegue que outros bancos lhe emprestem dinheiro para fechar o caixa, ele recorre então ao Banco Central. O mesmo ocorre nos Estados Unidos, mas isso é um mau sinal, porque se nem os seus pares querem te emprestar dinheiro, significa que a confiança em você é muito baixa. E quando o Fed começou a ter que recorrer, toda noite, socorrer o sistema com dinheiro, inclusive recomprando títulos de baixa liquidez ou títulos podres que estavam nos bancos ou nas empresas, esse sinal ficou claro para todos que nós estávamos entrando numa crise muito forte. Então, volto a dizer, se vocês lerem meus artigos, vocês vão ver que desde setembro, outubro, eu já vinha avisando que haveria uma crise até o final do ano ou no início do ano seguinte. Eu quero lembrar aos senhores que o nome da pandemia é Covid-19, não é Covid-20. Essa crise começou em 2019, certo? No início de janeiro, ela se tornou pública, ela ganhou notoriedade, mas, na verdade, ela já está aí desde 19. Bom, essa bolha da dívida, os senhores me perdoem, eu estou falando um pouco rápido em função do tempo, viu, Gustavo? Eu não sei se eu posso continuar nesse ritmo. Posso? Ok. Então, essa bolha da dívida, a ela se somou o problema do subprime, que já vinha. Nós temos hoje em torno de 4 trilhões de dólares de derivativos, operações de derivativos flutuando no sistema financeiro. Nós temos hoje a maioria dos bancos com graves problemas. E aí o que começou a ocorrer? Os países começaram a comprar ouro, e se desfazer dos seus dólares. Isso não foi só os países que estão fazendo isso. Os investidores também. Eu noticiei, eu acho, há uns 2 ou 3 vídeos atrás, que o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, o 5º homem mais rico do mundo, ele vendeu as ações que ele tinha dos bancos e comprou ações de uma mineradora de ouro. Por quê? Porque as pessoas que têm informação, que acompanham o mercado, a área de inteligência, nós sabemos que essa situação dessa bolha ela é inadministrável. Então, o que é o checkmate global? É um momento em que essa bolha vai ter que ser explodida, não há como administrá-la mais. O Federal Reserve avisou há 1 semana e meia atrás, num evento, que ele vai parar, já parou de socorrer as empresas, ele não tem mais caixa para continuar a financiar as empresas. Claro que também ele já disse que não vai mais conseguir controlar a inflação nos Estados Unidos. Num dos meus vídeos eu cito como é que está a inflação lá, item a item. Os Estados Unidos têm um problema social gravíssimo. Para os senhores terem ideia, nas últimas 23 semanas, 58 milhões de americanos solicitaram auxílio-desemprego.
58 milhões para uma força de trabalho de 152 milhões. Quer dizer, mais de 1/3 dos americanos já pediu auxílio-desemprego. Esse auxílio era de $600 semanais, agora é $300 semanais. E alguns governos democratas não renovaram o acordo com a União. Nós temos uma crise social profunda nos Estados Unidos. Cidades como Chicago, Nova York, Los Angeles, Seattle e várias outras estão sofrendo um êxodo, a ponto de uma emissora de televisão dizer que é o maior êxodo que está ocorrendo nos Estados Unidos nos últimos 50 anos. As pessoas estão saindo das cidades, né, porque pressentem o problema. Os senhores devem estar acompanhando as cenas de violência nas cidades americanas na internet. Claro que os senhores não terão essa informação na grande mídia, mas na internet sobeja informação e vídeos sobre isso. Além dessa questão do desemprego, é claro, naturalmente, com ela vem a fome. Muitas famílias americanas passaram a não conseguir fazer uma refeição por dia, né? 10 mil famílias diariamente são ajudadas em Nova York recebendo comida. Então, imagine uma situação dessa num país onde tem mais armas do que pessoas. Né? Se os senhores forem aí na mídia hoje, se foi hoje ou ontem, né, o Globo fez uma reportagem sobre um rapaz de 17 anos que matou 2 manifestantes do Black Lives Matter. Né? Então, nós vamos ter lá muitos conflitos. Na verdade, os Estados Unidos já está à beira de uma guerra civil, é uma população que tem muitas armas, o ódio foi incultado na sociedade, aquela famosa norma, né, de governar, dividir para governar, vem lá do Império Romano, dividir para governar, e é o que foi feito. A agenda que foi inoculada nos países do Ocidente foi garantir que haja a divisão dentro dos países para enfraquecer a capacidade deles de resistência. Então, o que foi feito nos Estados Unidos foi feito também no Brasil. Preto contra branco, heterossexual contra homo, esquerda contra direita, enfim, esse discurso que divide o país, e quando você divide, fica mais fácil governar. Essa mesma agenda que foi implantada nos Estados Unidos foi implantada na Europa. Nós tivemos lá uma imigração muito grande de pessoas vindas do Oriente Médio, da Síria e de outras regiões. Hoje a Europa está toda fragmentada, está muito dividida, uma crise econômica também grande lá. Então nós temos uma agenda, uma política global que foi introduzida no Ocidente e que não está sendo mais feito segredo sobre isso. O Fórum Econômico Mundial, que fez uma pré-reunião agora em junho, marcando a reunião de Davos para 21 de janeiro, no Fórum Econômico, isso está no site deles, os senhores abrem lá, está em inglês, mas é facilmente traduzível, aqueles que precisarem. O Fórum Econômico disse que nós precisamos, quando ele diz nós é o mundo, precisa fazer um novo contrato social. Então agora, senhores e senhoras, não se trata mais nem sequer de fazer uma reinicialização no sistema financeiro, porque isso já estava acordado. Eles querem fazer o que chamam de Great Reset, a grande reinicialização. E eles estão propondo, o Príncipe Charles, o Klaus Schwab, o pessoal de Davos, está propondo fazer um novo contrato social. Ou seja, o que é um novo contrato social? Novas normas para todo tipo de relacionamento, desde o relacionamento social, relações de trabalho e, naturalmente, em função desses problemas que eu disse da área financeira, vai ser necessário fazer uma grande reinicialização do sistema financeiro, né, e pautar o comércio internacional numa nova moeda que vai ser criada, que naturalmente não será o dólar. O grande problema nosso brasileiro é que o Brasil não fez a desdolarização. Hoje nós estamos em torno de 67 toneladas de ouro, 67 toneladas é 1% das nossas reservas, é insignificante. O Brasil não tem como emitir moeda lastreada em ouro. Nós estamos nesse momento que os senhores conhecem tão bem quanto eu da sociedade, uma diluição do poder central, o executivo não consegue impor, né, o seu pensamento, o legislativo legisla da forma como os senhores conhecem e nós temos um novo mandatário no país, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, um país dividido,
um país colapsado na sua capacidade de gestão, com reservas internacionais pautadas em dólar, quase não há ouro nas nossas reservas internacionais. Começamos um processo de privatização, e a privatização é sempre boa. O que se questiona é o momento de fazer a privatização. Existe dentro da área de inteligência uma equação, senhores e senhoras. Quando você cria uma situação, você espera a reação e oferece a solução. Essa questão do catalisador, que foi a pandemia, o catalisador e essa situação global de diminuição de atividade econômica foi obviamente manipulada. Lá no meu canal eu mostro isso graficamente através de números. Se fez uma situação, se esperou uma reação, a reação foi de terror, medo e desespero, e agora eles oferecem a solução, que é o novo contrato social. Claro que esse novo contrato social está sendo proposto dentro do estilo de Davos, né? Se vocês fizeram uma pesquisa econômica, vocês vão ver que desde que a pandemia começou, aumentou a concentração de renda, os ricos estão mais ricos e as pessoas estão entrando num momento de desespero grande. Eu moro em Brasília. Aqui em Brasília a gente quase não via pessoas na rua pedindo comida, pedindo nada, e hoje você para numa padaria, vem 2, 3 pessoas e te abordam. Né? Numa padaria aqui num bairro nobre que eu moro, no Plano Piloto. Eu imagino como está Ceilândia, Taguatinga. Eu sou do Rio, sou carioca, o Rio de Janeiro, eu imagino como está o Rio de Janeiro e outras regiões. Então, senhores, essa é uma situação que foi criada. Volto a dizer, o checkmate global ele é inevitável, porque a bolha da dívida, a bolha da bolsa, a bolha dos derivativos, a bolha do subprime são inadministráveis. Né? A dívida americana está chegando a 27 trilhões. Eles sabem que essa situação gera um desconforto social completo. Os Estados Unidos está entrando num momento dificílimo, praticamente já está em guerra civil, e nós aqui no Brasil caminhamos para uma situação bastante estranha. Por que estranha? O senhor foi divulgado pela imprensa, né, que no Rio de Janeiro só o Comando Vermelho tem 30 mil homens armados de armas sofisticadas e foram treinados por mercenários da África e da Europa Oriental. Isso está na imprensa. Né, 30 mil homens só do Comando Vermelho. Nós vimos um promotor que falou que, na verdade, o número total é de 57 mil homens. Ele falou isso numa entrevista que ele deu, um promotor disse que são 57 mil homens das várias facções. Claro que aí não tem milícia, não tem outros grupos. Vamos estimar, então, que, na verdade, seja um pouco mais, seja 60 mil. Isso no Rio de Janeiro. São Paulo tem o dobro da população. São Paulo também tem um movimento de tráfico de drogas que é muito maior que o Rio de Janeiro. Apesar que lá o controle do PCC é muito mais forte. E aqueles que acompanharam em 2006, foi feito aquele acordo com o PCC, né, com Marcola, para as coisas ficarem mais tranquilas. Se você pega e imagina que São Paulo tenha, no mínimo, o equivalente ao Rio, de 60, 70 mil, nós já estamos falando de 130, 140 mil homens armados, sendo treinados por mercenários. Agora você extrapola isso para mais 20 outras capitais, né? Você imagina quanto dá só do tráfico. Só do tráfico nós não temos menos do que 200 mil pessoas armadas no Brasil. E aí você vai e extrapola isso para milícias. Lembrem-se que o nosso presidente falou, ex-presidente, falou do exército de Stedley, né? Os senhores devem lembrar. Exército de Stedley, ele se referia ao MST, que há mais de 20 anos vem se preparando para esse momento. Nós temos a Liga dos Camponeses Pobres, nós temos várias organizações paramilitares rurais, nós temos a questão de sem-tetos, nós temos os sindicatos. E vejam bem, dentro da área de inteligência, você sempre estranha quando alguém tem um motivo para fazer e não faz. Os sindicatos, nós estamos com 20% de desemprego e nenhum sindicato protesta. Nenhum sindicato faz uma greve. E isso, antigamente, eles faziam por muito menos. Os movimentos do MST, o movimento dos Sem Terra, invadia fazendas antigamente sem motivo. Hoje, com uma crise, eles são contrários ao governo que está aí e eles não criam um problema. Eles não fazem nada.
Eles não invadem uma fazenda. O movimento dos sem-teto, idem. Por que esse silêncio? Por que esse silêncio, essa calmaria antes da tempestade? Por que ninguém faz nenhum tipo de movimento? Muito bem. Paralelo a isso, em contraponto, nós temos situações extremamente preocupantes, porque no momento em que o checkmate global ocorrer, os bancos vão fechar, vamos ter que fazer uma modificação do sistema financeiro dos softwares, né, para gerar uma nova moeda a nível internacional. Vocês já passaram por isso, eu acredito que todos nós passamos pelo plano Collor, né, quando a Zélia Cardoso de Mello bloqueou os depósitos. Né? Os senhores sabem que, na verdade, dinheiro no banco não está sujeito ao seu controle, está sujeito ao controle do sistema financeiro. Numa sexta-feira à noite, eles podem dizer que na segunda-feira não vai abrir e não há muito o que se fazer. Né? Então, certamente haverá o checkmate global, pelos motivos que eu já expus e eu detalho lá no meu canal. Quando isso ocorrer, alguém vai ter que pagar o preço pela crise. Quando você tem uma crise, você tem que culpar alguém. Quem vocês acham que a esquerda vai culpar quando vier o caos? Obviamente, né, que eles vão culpar o governo. E aí eu acho que será o momento que eles vão para a rua. E se vocês olharem os movimentos na Venezuela, na Colômbia, os senhores vão ver que sempre a guerrilha de esquerda se associa ao tráfico de drogas. Uma dá segurança e a outra paga por isso. As Forças Armadas, as FARC, né, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, estão nas favelas do Rio de Janeiro, em São Paulo também está bem documentado. Né? Vários agentes estrangeiros estão nos locais do Rio de Janeiro, nas favelas e também São Paulo e outros lugares, treinando eles. A quantidade de embarques de armas, de fuzis, tem sido brutal nos últimos anos. Então nós estamos aí, senhores, também à beira de uma situação bastante complicada. O Exército Brasileiro não tem efetivos para lidar com isso. Hoje, somando as forças profissionais do Exército, tirando recrutas, somando forças especiais, PQD, etc., você vai chegar a 70, 75 mil homens, e só do tráfico eu estou falando em mais de 150 mil, fora MST, etc. Então, estamos num momento preocupante. Aqueles que sabem, viram meus vídeos, eu cito lá, eu faço citações do comandante do COTER, que é o Centro de Operações Terrestres, dizendo que as armas do Exército estão ainda muito defasadas e que não há como reagir se houvesse um perigo iminente. Eu cito isso nos meus vídeos e não são palavras minhas, são palavras do general do COTER. Né? Então, nós estamos num momento complicado. Esse momento, dentro do poder armado, o que haveria de possibilidade mais forte de uma reação imediata é a polícia militar, a polícia civil, a parte das polícias, né, porque estão na rua. Hoje nós temos mais em torno de 400 mil homens, né, das polícias espalhadas nos vários estados, e eles têm uma prática, eles têm já o hábito do combate. Eu quero lembrar aos senhores que não é uma guerra normal, é uma guerra assimétrica, com características de guerra de quinta geração, uma guerra híbrida, né, que vai ocorrer em zonas urbanas. Não estou falando de uma coluna de homens que vêm pelo Mato Grosso, numa área livre, com 20 mil homens. Se fosse assim, estava ótimo. A Força Aérea ia lá, bombardeava e a gente conseguia resolver isso de uma maneira diferente. Nós vamos ter uma guerra assimétrica, uma guerra urbana, né, adotando táticas de guerra híbrida, de guerras de quinta geração, e naturalmente vai ser um momento difícil para todos nós. Basta os senhores verem que o Rio de Janeiro ficou 10 meses sob intervenção federal. Nesses 10 meses, o Exército comandou a Polícia Militar, comandou a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, e depois de 10 meses, o general Braga Neto, que hoje está aqui, mas comandou a intervenção, 10 meses depois, nada de diferente aconteceu. Né? O tráfico de drogas não foi erradicado no Rio de Janeiro, pelo contrário, hoje ele é mais forte do que era antes, e isso o Exército se dedicando a uma cidade só. Agora, imaginem uma rebelião em 7, 8 capitais, 10 capitais, o nível de dificuldade que nós teríamos, de uma forma geral. Então, o Checkmate Global é uma série que eu criei no YouTube,
também tem os artigos, lá tem farta documentação sobre esse assunto, onde eu mostro que nós estamos nos encaminhando, e principalmente eu faço, nos últimos vídeos, eu abro uma janela de tempo, são 91 dias contados a partir do dia 21 e 22 de agosto. Entre 21 e 22 de agosto, 91 dias para que os momentos mais difíceis se iniciem, né? Esses são os cenários que estão projetados. Claro que eu quero lembrar aos senhores que cenários são níveis de probabilidade de ocorrência, né? Mas esse cenário que eu tornei público é o cenário com maior probabilidade de ocorrência. Lembre-se que os Estados Unidos está num processo mais avançado de convulsão social. O Brasil, nós temos hoje um problema na Venezuela ao norte e a Argentina ao sul. A Argentina está com problemas seríssimos, né? Os Kirchner, a esquerda lá, voltou ao poder, e nós estamos num momento estratégico global sério. Há uma disputa hegemônica na geopolítica, nós temos problemas na Síria, com americanos, russos, turcos, curdos, Hezbollah, iranianos, todos lutando na Síria. Temos a guerra no Iêmen, temos a guerra na Líbia. Agora os turcos, né, querem restaurar o Império Otomano, né, partiram para cima da Grécia e do Chipre. A França já disse que não vai aceitar uma agressão à Grécia. A França disse que não aceitará uma agressão à Grécia. Enfim, nós temos podemos falar do Mar do Sul da China também, onde a China tem várias frentes de problema. Então, nós estamos num momento bastante conturbado. Eu espero ter resumido o checkmate global para os senhores. Muito obrigado. Obrigado, professor Luiz Antônio. Parabéns pela breve, eu sei que foi breve, exposição. Acredito que tenhamos intervenções a fazer e esse é o nosso modelo de interagir. Os presentes que já tenham se inscrito, o companheiro Tácito deve estar catalogando. Então, Tácito, você me ouve? Ouço. Sim, querido. Faça-me um favor, veja quem não é do Rotary, depois do primeiro, o Joper que fez a inscrição e o meio campo, com até o irmão do professor Luiz Antônio, o Lídio, que também está na sala. Eu agradeço pela sua presença, Lídio. Então, primeiro a intervenção do Joper, e depois vamos dar uma preferência a quem não é rotariano. Joper, por favor, sua palavra. Presidente, só para solicitar a todos que quiserem fazer uso da palavra, que cliquem em participantes e peça para levantar a mão, ou então faça algum aceno para que a gente possa verificar aqui pelo vídeo. Tá ok? Obrigado. Ok. Obrigado a você. Joper, com a palavra. Então, presidente Creton, companheiros, companheiras, amigos e amigas. O professor Luiz Antônio nos faz uma introdução ao checkmate global, eu diria magnífica, e na minha forma de ver, uma das palestras mais interessantes que nós tivemos até aqui, certamente não só neste período, mas ao longo desse tempo recente. Suas palavras podem parecer para alguns palavras que profetizam o apocalipse. Na verdade, alguém precisa, com bom senso, nos dar informações para que nós, com o nosso livre-arbítrio e como líderes que somos na sociedade, possamos fazer o juízo de valor do que é previsível acontecer, não só na nossa sociedade, mas os impactos disso em relação aos países que têm, como ele diz em seu checkmate global, a mão e o poder. Eu gostaria de dizer, professor Luiz Antônio, da minha grande alegria de ouvi-lo, de aprender consigo. Assisto cada vídeo seu, e não só assisto, como procuro divulgá-los, para que as pessoas possam ter exatamente esse julgamento pessoal. Não como seus seguidores, no sentido de dizer que a sua palavra é inquestionável, mas como pessoas que assistem suas aulas, aprendem com a sua visão, e com isso fazem a sua forma de agir na sociedade.
eu lhe digo, Luiz Antônio, se você puder aceitar convites de outros Rotary Clubs, que o faça, porque nós somos um grupo de pessoas que nos dedicamos a construir a paz e a compreensão entre as pessoas através da articulação de nossas redes. E você tem um discurso que precisa ser interiorizado em nosso julgamento para que nós possamos fazer esse nosso trabalho de rotarianos que somos. E está conosco, presidente Creton, o vice-delegado da DESG Rio. Eu aproveito este momento para sugerir, não está o coordenador acadêmico, mas está o vice-delegado, Juanito, comandante Juanito, que se faça o agendamento e convite ao professor Luiz Antônio para introduzir o seu pensamento numa aula para o curso que está hoje da DESG. Este pensamento precisa permear a nossa sociedade, eu diria, enquanto é tempo. Muito obrigado, professor Luiz Antônio, por ter acolhido o nosso convite e por nos trazer a sua sabedoria de uma forma tão fácil de nós conseguirmos entender. Muito obrigado, de coração. Eu gostaria de agradecer a você, Júper, pela compreensão, por acompanhar o nosso trabalho. Eu sei que, muitas vezes, como você disse, quando as pessoas estão numa zona de conforto, isso choca um pouco, mas imaginem, senhores e senhoras, se eu, em dezembro do ano passado, né, no Réveillon, por exemplo, os senhores em plena festa de Réveillon, eu tivesse dito aos senhores que 3 meses depois os senhores teriam que, para sair na rua, usar máscaras, os senhores não poderiam ir ao seu local de trabalho, que os senhores teriam que cumprir regras de distanciamento social. Se eu tivesse dito isso no Réveillon, os senhores teriam me chamado de louco, teriam dito que eu realmente perdi o juízo. Todavia, é o que aconteceu. E, para ser bastante sincero, nós já tínhamos mais ou menos uma visão de como seria, porque essa questão da pandemia ela foi criada já no ano passado. É muito difícil para mim, às vezes, Júper, tornar público certas coisas, porque eu tenho que procurar uma linguagem adequada. E essa linguagem precisa ser de fácil acesso, ela precisa ser didática, e, ao mesmo tempo, eu preciso tangenciar certos assuntos que podem tornar a exposição, digamos assim, menos receptiva. Então, eu procuro ter uma linguagem, e às vezes eu não vou muito fundo em certos assuntos, para não causar um impacto. A vantagem que houve da pandemia, do Covid, é que tirou as pessoas da sua zona de conforto, tirou as pessoas da sua rotina. E ao as pessoas serem tiradas da sua rotina, elas perceberam que sua vida não está sob o seu controle. Né? Na verdade, existe a teoria 80-20, né? 80% da sua vida não está sob o seu controle. Quem determina o que vai acontecer na sua vida é o governo, são as regras sociais, etc. Então as pessoas começaram a perceber que a vida não é tão simples como parece e você não é capaz de controlá-la como antes você pensava que era. Então a grande vantagem da pandemia foi ter tirado as pessoas dessa ilusão de controle e elas perceberem que o mundo é mais complexo do que parece e elas precisam entender isso, que nós estamos indo para um momento muito mais complexo do que era antes. Quanto ao nosso vice-delegado da DESG, eu quero lembrar aos senhores que eu já fui delegado da DESG durante 2 mandatos. Né? Eu estou na DESG desde 1998, portanto, já tem aí 22 anos, mais ou menos, de DESG. Eu fui delegado da DESG e eu pedi exoneração do meu cargo de delegado porque me mudei para Brasília e o nosso estatuto diz que o delegado tem que residir no local em que ele é delegado. Eu era delegado em Cuiabá, no Mato Grosso. Né? Então, eu pedi exoneração do meu cargo de delegado, conheço naturalmente o funcionamento da DESG e me coloco à disposição, Júper, e do colega aí da DESG que está me ouvindo, fico à disposição para o que precisarem. Obrigado, professor. Tácito, obrigado novamente, professor Luiz. Quem não é rotariano e está inscrito, nós temos 4 inscritos, e pela hora são 13h19, ficaremos nesses 4 inscritos. Por favor, okay. Pode nominá-los, tá? Ok, então nós vamos encerrar as inscrições e vamos chamar o primeiro a pessoa a fazer intervenção. É o meu colega estagiário Santana, do 46º grupo aqui do CEP.
Santana, por favor, pode abrir seu microfone. Ok, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Excelente palestra. Eu vou ser bem sucinto. Professor, percebe-se pela fala do senhor que é um grupo movimentando, como o senhor mesmo disse, as peças no tabuleiro, movimentando todo esse aparato. Minha pergunta é o seguinte: existe um grupo que tem o interesse de barrar esse movimento? Existe um grupo que tem interesse e está agindo para que esse movimento seja barrado? Sim, na verdade, do ponto de vista mais superficial do jogo, vocês sabem que existe um grupo de pessoas chamadas globalistas, né? Que na minha analogia eu chamo dominadores globais, e do outro lado há um grupo que hoje vocês identificam muito como nacionalistas, o presidente Trump, o presidente Bolsonaro, que na verdade no jogo eu chamo de resistência. Existe um grupo que não tem nada a ver com Trump nem Bolsonaro. Há muito tempo atrás começou uma resistência a esse jogo. Volto a dizer a vocês que esse jogo está sendo jogado há muitos e muitos anos, né? E já era mais ou menos previsível esses momentos que nós estamos chegando. Existe realmente um grupo que foi responsável, inclusive, por dar ao presidente Trump um apoio de segurança. Ele já sofreu 7 atentados contra a vida dele e esse grupo é o que dá a ele segurança. Esse grupo tem tentado evitar que o checkmate global tome o formato que os dominadores globais querem. O que os dominadores globais querem? Eles querem criar uma renda mínima, vocês podem ir lá depois no Fórum Econômico e ver as propostas. Eles querem criar uma renda mínima mundial. O discurso vem com toda uma cara de coisa muito humanitária, acabar com as desigualdades, etc. Mas, no fundo, ela vai concentrar renda e concentrar poder naqueles que já o têm. A resistência não concorda que os países abdiquem das suas soberanias, eles não concordam que os países abram mão para que haja um governo mundial e estão lutando para evitar esse checkmate global ao estilo dos dominadores globais. Agora, seja um grupo, seja o outro que se imponha, vai haver algum tipo de reset. Por quê? Porque o sistema apodreceu, o sistema hoje não tem mais condições de continuar. O sistema hoje está disfuncional, Santana. Entendeu? Você pode olhar que as instituições do nosso próprio país, elas estão disfuncionais. O executivo, o legislativo e o judiciário não se entendem, né? Se contradizem, se opõem, entram em conflito. Nós estamos sofrendo uma crise das instituições. Então, não importa se sejam os dominadores globais ou a resistência que vai promover o checkmate global, todos dois terão que fazê-lo, mas um será no sentido de uma concentração maior de renda e o outro será no sentido de enfatizar as liberdades, as soberanias dos países e um outro modo de abordar as questões, digamos assim, econômicas mundiais. Entendido. É um jogo minucioso, né, professor? Minucioso, detalhado e que já se desenrola, Santana, há muitos e muitos anos. Ele estava mais fundo, né, vamos dizer, estava ocorrendo mais no subterrâneo e agora ele aflorou para a superfície. O que nós estamos tentando evitar é que isso chegue a uma guerra aberta, onde o poder militar seja usado como certas escaramuças que estão ocorrendo entre a China e os Estados Unidos no Mar do Sul da China. Na verdade, senhores e senhoras, nós já estamos vivendo choques, só que através de proxy, nós chamamos proxy. Por exemplo, lá na Síria tem russos, americanos, tem iranianos, tem o Hezbollah, tem os turcos, tem os curdos. Esses choques já estão ocorrendo. No Iêmen nós temos a mesma coisa, né? Nós temos a milícia Houthi que questionou o governo, um lado é apoiado pela Arábia Saudita, o outro lado é apoiado pelo Irã. Na verdade, nós já estamos vivendo várias guerras de procuração. Na Líbia também o governo é apoiado pelos turcos, o outro lado é apoiado pelos russos. Na verdade, nós já estamos vivendo várias guerras por procuração. O que nós estamos tentando evitar é que o checkmate global leve a uma guerra aberta de maiores proporções. Essa é a nossa preocupação hoje. Entendido. Obrigado, professor. Obrigado, meu amigo Tácito. Obrigado a todos aí. Entendido. Obrigado, meus amigos. Obrigado pela sua participação, Santana. Passar a palavra agora ao nosso amigo Abrão Nascimento. Por favor, Abrão.
Ativa o seu microfone, isso, por favor. Boa tarde a todos, especial carinho ao Job, que me convidou, ao professor, que eu já estou participando do 37º vídeo dele, excelente aula, né, de geopolítica. Professor, a minha pergunta é muito pontual. No Brasil existe uma grande reserva de ouros in natura, ou seja, ainda a ser garimpado. E observamos que na escala mundial estamos aí quase o 15º em reservas oficiais. Ouros adquirido, comprado. Bom, existe alguma estratégia que possamos garimpar o nosso ouro? Não precisamos comprar? O custo do ouro para nós não é o mesmo que é para a China ou é para o Japão? E aumentar o nosso estoque oficial e ter uma competitividade com outros países em termos de reserva? É possível fazer isso? Mais uma vez, meus parabéns pelos vídeos. Muito obrigado, Abraão. Obrigado pela pergunta, né? Primeiro, só quero fazer uma distinção entre dois conceitos que você que viu meus vídeos já deve saber. Uma coisa é lastro, outra coisa são reservas minerais, né? As reservas minerais que estão no seu subsolo... Está saindo sim. Não está me ouvindo? Você está me ouvindo, Abraão? Ouvimos alto e claro. Todos estão me ouvindo, então, né? Eu acho que só ok. Então, o que acontece? Talvez tenha tido algum problema lá. Então, eu peço aos senhores, se for o caso, reportem a ele depois. Nós temos uma coisa chamada lastro, onde você emite moeda, que é um papel, que você emite com base numa riqueza tangível. É lastro. Outra coisa são riquezas minerais. Para ser lastro de moeda, né, esse lastro ele tem que ter algumas características. Ele tem que ser quantificável, ele tem que estar sob a sua custódia, ele tem que estar disponível e ele tem que estar contabilizado. Então, por exemplo, os Estados Unidos podem emitir moeda sobre 8.000 toneladas, porque elas estão lá no cofre, elas são quantificáveis e estão contabilizadas. Okay? Agora, riquezas minerais, elas não servem como lastro. Por quê? Porque eu não posso dizer, olha, eu vou emitir uma moeda porque eu ainda vou minerar esse ouro durante 5 anos para talvez achar tanto de ouro. Entende? Não é possível fazer. As riquezas minerais do nosso país, claro, nós somos um país rico em riquezas minerais. E se os senhores, aqueles que me acompanham, sabem que eu falo o seguinte, crises são desenhadas para depreciar ativos. Nas crises, aquele que está capitalizado, ele pode comprar os ativos muito mais baratos. A China tem 3 trilhões de dólares de reserva. Ela tem 1,1 trilhões só de títulos americanos. O que a China está fazendo? Por que a China saiu à compra? Ela está transformando o dólar, que é uma moeda que ela sabe que vai sofrer depreciação profunda, porque não tem lastro, ela está transformando o dólar que ela tem em ativos tangíveis. Então ela compra porto, compra ferrovia, compra empresa, ela vai comprando tudo, porque ela está transformando um papel que vai se depreciar em algo tangível. Nós poderíamos fazer isso, Abraão? Poderíamos. O problema é o tempo. Quanto tempo nós levaríamos? Nossa produção de ouro oficial são 98 toneladas ano. Para a gente minerar 2.000 toneladas, levaríamos 20 anos. Quer dizer, os países que fizeram a desdolarização, eles não gastaram dinheiro, gente. Eu gostaria de deixar claro isso. Eles simplesmente trocaram um ativo pelo outro. Eles trocaram os dólares por ouro, né? Enquanto ainda tinha muita gente querendo dólar. Certo? Eles não gastaram, eles não precisaram ter dinheiro. Uma vez um general me perguntou isso. Ele falou assim, professor, entendi tudo, está perfeito, está ótimo. Eu só tenho uma dúvida. Onde nós vamos arrumar dinheiro para comprar ouro? Isso há 6 meses atrás. Falei, general, nós não precisamos de dinheiro para comprar ouro, nós já temos. São as nossas reservas em dólar. O que todos os países fizeram foi uma permuta de ativos. Eles trocaram os seus ativos em dólar por ouro. Então, Abraão, para que a gente fizesse isso, é possível sim, mas nós já teríamos que ter começado e fazer um grande esforço, principalmente nas fronteiras, para que esse ouro ilegal não saia do nosso país, esse que infelizmente é contrabandeado para fora do nosso país, e aumentar de forma muito eficaz a mineração do ouro. E teria que ser uma operação de guerra. E vocês pensam que não?
Na China, existe uma divisão do exército chinês. Uma divisão. Quem conhece a escala, eu não estou falando de pelotão, nem de batalhão, nem de brigada. Eu estou falando de uma divisão. Para quem conhece a área militar, é uma organização muito maior. Uma divisão inteira da China, do exército chinês, responsável pelo controle e o garimpo de ouro. Lá é considerado assunto de segurança nacional. E quem cuida desse assunto na China é o exército. Então, Abraão, nós infelizmente demoramos muito para fazer, seria possível fazer, pode mitigar danos, mas nesse momento que a gente já está na beira do checkmate, eu temo que isso não resolveria o problema. Muito obrigado. Mais uma aula de economia para todos nós. Deus abençoe. Obrigado, Abraão. Obrigado, Abraão. Passar a palavra agora ao companheiro Beni. Boa tarde. A minha questão é a seguinte: como mitigar, em relação à economia brasileira, todos esses riscos inerentes ao evento desse checkmate, e como o Brasil, quais são os 3 principais cenários de como o Brasil sairia disso? Beni, a situação do Brasil é extremamente complexa. Por quê? Porque o Brasil propositalmente foi conduzido a essa situação. Lá nos meus vídeos eu falo da forma como o Brasil foi boicotado. Eu conto a história de quando isso começou, no final da década de 70. Eu conto como as elites mundiais tomaram a decisão de tirar o seu capital da América Latina e levar para a China. Se os senhores lembrarem, quem fez a China ser o que é foi o capital ocidental, que levou para lá dinheiro, levou para lá tecnologia, levou para lá todo o know-how de fabricação. E a China hoje é o que é porque o Ocidente, esses dominadores globais, investiram lá. Eu conto toda essa história do boicote ao Brasil, como ocorreu, eu conto passo a passo quem fez e como foi esse boicote ao Brasil. Em função disso, bem, o Brasil hoje está numa situação extremamente desconfortável. Aqui em Brasília, eu já conversei com várias autoridades, já fui recebido ali nos anexos do Palácio do Planalto mais de uma vez. Eles estão cientes do problema, e ali você tem dois tipos. Aqueles que viram o problema e sentem que não conseguem resolver e preferem fingir que não existe, né? E tem aqueles que não querem levar uma má notícia para frente, porque não querem se indispor com o establishment, né? Então, o Brasil segue muito vulnerável, ele não tem ouro nas suas reservas internacionais. O nosso governo, Paulo Guedes, aqueles que veem meus vídeos, eu mostro que o Paulo Guedes ele tem uma situação ambígua, até porque ele vem de um perfil de banqueiro, ele foi um dos fundadores do BTG Pactual, ele vem de uma mentalidade de banqueiro, né? O Chile, eles estudaram muito lá em Chicago, a escola de Chicago, e a escola de Chicago fez no Chile o que o Chile está passando hoje. Então, nós, para mudarmos essa situação, Bel, teríamos que fazer um plano de ação muito rápido, muito forte, onde nós teríamos que fortalecer as nossas reservas. Se não fosse com ouro, poderia ser com outra moeda forte, mas que não seja o dólar, porque ele está condenado a deixar de ser a moeda de paridade. Nós teríamos que pegar as empresas estratégicas do país, né, e adquirir controle sobre elas. O Brasil é um país que não tem controle nem sobre as suas telecomunicações, porque a Embratel foi privatizada. Hoje, se um estrangeiro quiser deletar as nossas comunicações, é facílimo. Nós não temos controle sobre a internet, nós não temos controle sobre satélites. Nos meus vídeos eu falo que mais de 90% da comunicação mundial é por cabos submarinos, e aí eu conto lá a estratégia que as nações têm, principalmente a Rússia. Num caso extremo, ela vai cortar os cabos submarinos. Eles têm tecnologia para isso, eles têm um submarino da classe Lo Sharif, que desce a 6 mil metros e pode cortar os cabos submarinos. Eles já mapearam todos os cabos submarinos no mundo. Então, quer dizer, o Brasil hoje, dizer para você assim, nós temos um plano que aplicado agora resolve. Não, eu não vendo ilusões. Mas se as autoridades tivessem ouvido o que eu falei há um ano atrás, nós teríamos uma situação melhor. Se tivessem me ouvido há 6 meses atrás,
também teríamos uma situação melhor. Nesse momento, teria que ser um plano de guerra, ou seja, você teria que adquirir controle sobre vários ativos estratégicos nacionais, você teria que fortalecer suas reservas com algum ativo sólido, de poder aquisitivo constante, você teria que ter um controle muito grande sobre a legislação, que a legislação tem que ser alterada. Eu vou dar um exemplo a vocês. Os Estados Unidos está sob emergência nacional desde o dia 21 de dezembro de 2017. O Trump decretou estado de emergência nacional no dia 21 de dezembro de 2017. O secretário lá do Tesouro e qualquer agência americana, ela pode bloquear os bens de qualquer pessoa que eles entendam que seja passível de corrupção ou graves violações dos direitos humanos. Então ele pode ir num fundo de investimento, como o BlackRock, por exemplo, que tem 10 trilhões de dólares de ativos. O BlackRock é mais rico que o Brasil várias vezes, né? Ele pode ir lá e bloquear os bens do BlackRock. A legislação dele permite fazer isso. Ele tem os campos da FEMA, que é a agência de emergência, preparados para receber as pessoas de uma guerra civil. Ele tem as Forças Armadas hoje mais poderosas do mundo. Nós não temos nada, nós não temos legislação suporte, nós não temos as cautelas, como ele tem lá, 8 mil toneladas de ouro. Nós temos, na verdade, uma divisão interna profunda, onde um lado está esperando um momento para agredir. Então, dizer a você assim, o que nós poderíamos fazer, o cenário mais provável não é um cenário bonito, não é um cenário bom. Mas se nós tivéssemos hoje no país um governo que conseguisse realmente enfeixar o poder nas suas mãos, e ter poder é diferente de ter um diploma legal. O diploma legal, quando você é eleito, ele te dá o direito de exercer o poder. Não quer dizer que você vai saber exercer o poder. Se fosse assim, herdeiros de monarquia não teriam sido destronados e pessoas que vieram do nada, como Napoleão, se tornaram reis. O poder ele é exercido com sabedoria, senão ele vai embora. Então, infelizmente, eu não tenho assim algo para te dizer que a gente poderia resolver do dia para a noite. Mas se já começássemos agora, nós poderíamos fazer eu fiz uma exposição para alguns generais, o que eu disse para eles que é mitigação de danos. Nós podemos mitigar danos, né, e ter um controle maior sobre o impacto dessa situação na vida dos brasileiros. Mas isso teria que ser imediato, teria que haver uma mudança na legislação, porque nas regras atuais do jogo, isso é praticamente impossível. Obrigado. Mais alguém, Tácito? Presidente, o Márcio Rocha, o nosso companheiro, estava com a mão levantada e abaixou. Não sei se ele ainda quer fazer alguma pergunta. Eu gostaria sim. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Palestra do o professor nos colocou realmente num verdadeiro checkmate. Não é intencional, né? Infelizmente. Mas conseguiu. Bom, professor, eu queria trazer ao debate alguns aspectos que o senhor pontuou que nós estamos vivendo aqui rapidamente. Nós passamos por um momento aí, lá pela década de 90, o Brasil foi muito balizado político, economicamente, pela lógica do consenso de Washington, né? Com as privatizações, tudo isso. Nós tivemos um tempo de períodos de chamados ditatoriais no Brasil, depois, hoje, costuma-se chamar de até 2018, 2019, nós tivemos aí os chamados, a sociedade assim tem denominado governos de esquerda, inclusive esse período da década de 90 está dentre esse período. Enfim, governo de esquerda desde a Constituição de 88 para cá, de 88 até 2018, né? Até 2019, quando vem muito forte exatamente esse esgarçamento, essa polarização política, direita e esquerda nacional. Teve um ponto aí que o senhor tratou sobre a questão da esquerda numa possível aliança de esquerda com criminosos, com traficantes de drogas,
armados, tudo isso. Considerando essa polarização política que temos, o que nós enxergamos hoje com o governo em termos de política macroeconômica é que ele vem apostando justamente numa desestatização do país, enfim, o poder saindo das mãos do Estado e passando para a mão do mercado, uma política de livre mercado, que só assim, pelo que a gente vê hoje, inclusive hoje no noticiário, é que na crise atual que vivemos, somente com o investimento externo e do mercado externo é que o Brasil poderia ter alguma solução. Aí realmente nós estamos no checkmate. O que fazer daqui para frente, considerando que somos uma democracia, por exemplo, em 2022, que vem aí o ano eleitoral forte, que poderá fazer a diferença nesse estado de coisas, se nós sobrevivemos até lá. Márcio, é uma boa colocação. Eu quero lembrar vocês o que eu disse antes. Crises são feitas para depreciar ativos. Privatizar é ótimo, mas você venderia o seu apartamento no pior momento do mercado, quando está se pagando menos por ele? Veja bem, a China saiu às compras porque ela precisa se desfazer do dólar. O Brasil não está num momento de poder negociar, sentar numa mesa de negociação com uma posição privilegiada. Aí você pega e começa a privatizar a Petrobras, transformar subsidiárias, as refinarias em subsidiária para vender. Aí você, junto com o filé mignon, você não bota o osso, você bota só o filé mignon. Num momento de crise em que os ativos estão depreciados. A questão é, esse é o momento de privatizar? Claro que o governo nunca foi um bom gestor, né? O ideal é a privatização. Mas você precisa ter os pré-requisitos. Tem um professor da Coreia do Sul, sul-coreano, que ele tem um livro que ele fala assim, quebrando a escada. Sabe o que ele quer dizer com quebrando a escada? É que os países desenvolvidos subiram, protegeram suas indústrias, criaram tecnologia, subiram, depois quebraram a escada. Ele diz para você que você não pode proteger sua indústria. Não estou dizendo que uma proteção mal feita não é ruim. A proteção mal feita, como muitas vezes fizemos em algumas áreas, cria defasagem tecnológica. Mas todos os países protegem suas áreas tecnológicas estratégicas. Hoje o Brasil, só para a gente ter uma ideia, Márcio, a desindustrialização que nós sofremos, a indústria de transformação no Brasil hoje responde por 11,4% do PIB. Isso é o mesmo que ela respondia em 1947. Nós voltamos à industrialização de 1947. Nossa indústria de defesa foi destruída, né? Nós não temos mais indústrias estratégicas, nós não temos polos de tecnologia, nós temos o quê? O agronegócio. Ué, então tá bom, nós vamos voltar a ser uma grande fazenda, como no período do café, no período da borracha? Nós sabemos que nenhum país pôde obter autonomia e soberania tendo uma indústria baseada só em produtos primários. Nós precisamos de produtos de alto valor agregado, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de ter um poder armado forte, porque quando a coisa complica, o único poder que se respeita é o poder armado. Na história da humanidade, né, o pessoal, inclusive os americanos, têm um ditado, eles mandam primeiro os diplomatas, não resolver, eles mandam os generais. Então, infelizmente, ainda vale a força. Nós estamos numa posição muito vulnerável, o livre mercado é maravilhoso desde que eu tenha condição de competir. Se eu for para o livre mercado para vender todos os meus bens, meus ativos estratégicos a preço de banana, né, entregá-los ao capital externo, porque você mesmo colocou e o Paulo Guedes diz que só o capital externo pode nos levantar, falar que só o capital externo pode nos levantar é o mesmo que dizer que a China vai comprar tudo. Porque eles que estão com 3 trilhões no bolso. Então é o mesmo que dizer que vamos vender tudo para eles. É uma boa opção? Não sei, eu acho que isso tem que ser melhor debatido, né? Presidente, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Luiz. Então, já passamos do nosso combinado, né, professor Luiz?
eu disse que até 13h30, essa questão de internet, a gente sempre começa com 5 minutos, porque as pessoas vão entrando, então não dá para fazer tudo de uma vez só. Então, 5 minutos antes, 5 minutos depois, já passamos uns 10 minutos da nossa margem de erro. Quero te agradecer mais uma vez, obrigado. Foi uma explanação que nos suscita realmente pensar. Eu queria que o senhor colocasse aos presentes, para quem tiver mais interesse, onde acessar os vídeos, as palestras, por favor. Vocês me ouvem bem, né? Porque o meu áudio teve uma hora que fugiu. Vocês estão me ouvindo, ok. Eu quero agradecer a você, presidente Creton, pelo convite. Quero agradecer muitíssimo toda a oportunidade que a gente tem de conversar e esclarecer esses fatos. Ajuda, e principalmente o meu objetivo, presidente, é que as pessoas possam se preparar para esse momento. Veja como tudo teria sido diferente se as pessoas tivessem se preparado para a pandemia com antecedência, na verdade. Informação é poder. Então, o nosso principal objetivo é que as pessoas possam se preparar para esse momento, que está se apresentando praticamente inexorável, né? Levar informação. Então, eu quero agradecer a você pelo convite, quero agradecer ao Joper pela gentileza aí de ter indicado, agradecer ao meu irmão pelo contato que fiz com todos vocês e me colocar à disposição naquilo que eu puder ajudar. Vocês podem contar comigo. Muito obrigado. Novamente, nós que agradecemos. Tácito, você pode disponibilizar o certificado ao nosso palestrante? Aí, professor Luiz. Esse é o nosso certificado virtual. Muito obrigado, muito bonito. Eu vou encaminhá-lo para o seu zap ou e-mail, como o senhor desejar. E fisicamente, numa oportunidade, a gente também já imprimiu, nós já imprimimos, e fazer chegar às suas mãos. Perfeito. Mais uma vez, nós agradecemos. Passo a palavra ao companheiro Tácito para fazer a estatística da reunião. Nós tivemos... acho que no maior volume, 60 pessoas presentes, é um número bastante expressivo. E com você, Tácito, a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Só para informar ao professor que acabou surgindo aqui uma pergunta pelo chat e que eu vou lhe depois repassar para que possa ser respondida. Eu só peço ao Suélio que coloque no chat, por favor, o seu contato para que possa ser respondida a pergunta. Presidente, nós tivemos no pico da reunião 61 presentes, sendo 20 clubes de Rotary. Nós tivemos 13 convidados, a quem nós agradecemos muito a presença. E dos clubes rotários, eu gostaria de destacar a presença de 5 presidentes. O presidente Márcio Pedrosa, do Rotary Clube Belo Horizonte Cidade Jardim, distrito 4521. A nossa querida presidente Ciomara, do Rotary Clube Caçapava Jequitibá. Presidente João Carlos Lima, do Rotary Clube Meyer, nosso afiliado, e a presidente Ieda Porto, do Rotary Clube Rio Comprido, e também a presidente Rosa Maria, do E-Clube Mato Grosso, 4.440, e ela também se declarou no chat como a desguiana. E também fazer um agradecimento especial aos nossos governadores Quintela, ao governador José Luiz Fonseca e aos governadores Bem-vindo e Joper do nosso clube. Um agradecimento também especial pela presença pelos meus queridos adesguianos também. Liderado aí pelo comandante Ronito Flores, muito obrigado, comandante, pela sua presença. A nossa querida secretária Marilene Egílio, obrigado, Marilene. Ao professor Luiz Fernando e seu irmão Lídio Vale. Também ao Fábio Gomes, que esteve presente. E um agradecimento aí aos meus colegas estagiários de turma, o Luiz Fernando Pinto, Zé Luiz Fonseca, André Figueiredo, Santana, a Joana Lins e ao Anchieta. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado, Tácito. Obrigado a todos os presentes.
rotarianos e não rotarianos, estejam automaticamente convidados. As nossas reuniões acontecem todas as quartas-feiras, nesse horário de meio-dia 30 a 13h30, com aquela margenzinha que eu falei ainda agora, antes e depois. Então, estejam todos sempre convidados, será sempre um prazer tê-los conosco. Eu agora peço ao Tássio que toque o sino para que dê um encerramento à nossa reunião. Ok, vou partir para outra. Só sair, né? Sair. Agora eu vou para outra aqui, cara. Bruno Souto, boa tarde, Estado. Tem outra aqui que eu visito, tá? Estaremos enviando a proposta até o final do dia. Okay. Obrigado a todos. Podem liberar os microfones para a intervenção ao companheirismo que se faça. Muito obrigado mais uma vez, professor, pela sua... Boa tarde, obrigada. Até logo, boa tarde.